eu me mudei, eu terminei a construção da minha casa em 81. Mas eu cheguei em 71 e comecei a namorar uma moça que o pai dela era o responsável pela Tarumã. E essa pessoa muito dedicada, quero fazer uma homenagem para ele, que é o seu Eupídio Cassiano da Rocha. O seu Eupídio era o braço direito do seu João Viale Dias. Ernesto Dornelles, entregando prêmios para o pessoal do hipismo. Aqui está o Ernesto Dornelles. E aqui está o grande mentor de tudo isso aqui, seu João Viale Dias, que é um visionário para a época que ele vivia. Que nós temos que falar do nome dele, né, que é a família João Carlos Viale Dias, né? Para mim, né, particularmente, mesmo sendo uma pessoa bem nova, eu vejo ele como um visionário, né, para Viamão. Porque da construção de uma barragem que vai servir, né, para abastecer alguns pontos próximos no centro de Viamão, também vai servir para recreação e lazer. E para a época não se falava muito em turismo ainda, né? Mas recreação e lazer. Vai ser construído à volta do lago uma área de jogos. Vai ser construído, e é o que é muito falado até os dias de hoje, nós temos fotos originais, inclusive, né? A questão das piscinas públicas, né? Então tem uma piscina maior, que ficava nessa área aqui, que está atrás da gente. E tudo isso vem contribuir, né? Para que o empreendimento imobiliário na época aconteça. A primeira lembrança foi no tempo do João Carlos Viale Dias, que é o nome dessa avenida, que morava aqui, que foi a época melhor do lago. Ele tocou, ele cuidava desse lago com muito carinho. Tem uma piscina no fundo da casa dele e ele cuidava muito do lago, sabe? Um homem empreendedor, sabe? O Velho Dias, como é conhecido, foi uma beleza de pessoa. Nesse eu tenho um carinho muito grande pelo lago, porque naquele tempo o próprio João Dias saía pelo lago e ia levar água para dentro de Viamão, porque não tinha água encanada. Ele fornecia água para Viamão. No mato ali, no banhado ali, tinha uma construção de um quiosque. Está aqui o quiosque, ó. E o pessoal se reunia ali final de semana, churrasco. O seu João trouxe lá da Pimenta, mandou trazer cargas de caminhão de areia para fazer quadra de areia aqui para o pessoal jogar vôlei, jogar, enfim, tudo que eles queriam. E quando tinha as piscinas aqui atrás, lá no outro lado, tinha piscinas para crianças, jovens e adultos. Os adultos não tinha, como é que diz? Não tinha pé. Então era só para quem sabia nadar mesmo. Agora vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é uma piscina linda que está ali. Eu tomei banho nessa piscina. Tá ela aqui, ó, pronta. Agora na revitalização do lago, que vem uma grana alta da Corsan, essa piscina pode ser reativada. Por quê? Ela é água corrente. Se vocês olharem aqui, tem um chuveirinho, ó. Tem um chuveirinho. Essa piscina aqui, ó, a escada está tudo ali. Transformar essa piscina numa piscina comunitária. Para tirar as pessoas dentro do lago. Todo ano morre gente aqui. O lago sempre foi um local, né, que o pessoal vinha, fazia piquenique, nadava, e isso fez com que durante toda a minha infância e adolescência, a gente, principalmente, né, no verão, ficava muito temeroso, porque sempre a gente escutava de casa gritos de socorro e aí até chegar corpo de bombeiros, na época nem havia, era só a polícia, e isso assustava muito a minha mãe. Então a gente só usava o lago para pescar, né? E muito lambari comia do lago Tarumã, na época, né, da infância, e jogar pedrinha na água. Agora, nadar e brincar próxima à água, assim, tomar banho, molhar os pés, nem pensar. Eu sou do tempo de mocinho, moço, e frequentar o lago nunca entrei, até porque morreu muita gente. Esse lago já engoliu uma parte da mocidade, uma parte da juventude,
aqui, de pessoas da família do centro de Viamão? Meus pais, em 1960, vieram para Viamão. Meu pai veio auxiliar a construção da fábrica de papelão Tarumã. E a minha mãe, automaticamente com as minhas 2 irmãs, veio morar aqui. Moravam antes em Porto Alegre. Quando ela chegou aqui, o meu pai, era um descampado, né? Só havia 3 casas no entorno do lago. Tudo isso aqui era pura natureza, né? Havia muitos animais, e isso era um sério problema. Cobras, eram muitos, né? Preá, pássaros, corujas à noite, aranhas, né? Grandes, imensas. E toda a nossa vida foi aqui, tá? O meu pai, ele trabalhava na fábrica e nos finais de semana, isso ele sempre falava, que havia aqui no lago, eu acho que tem fotos antigas da década de 50, que existia um trapiche aqui no lago e onde havia competições até de lancha, coisas assim, que eu já vi algumas fotos na Viamão antigo. E o lago é um espaço de toda a cidade, a gente sempre vem para cá, sempre vinha para cá, né? Para tomar um chimarrão, para conversar com a galera, é um ponto de encontro, né? Vamos bater um papo, vamos lá para o lago. E claro, depois, quando eu sempre morei em Viamão, aqui próximo do centro, e ali pela década de 70, né? Ou década de 80 principalmente, né? Quando eu comecei a participar de corridas, a gente corria aqui em volta do lago. Então aqui é um espaço, desde a minha juventude até hoje, é um espaço de referência para a convivência minha aqui na cidade, onde eu sempre morei e nasci e pretendo continuar. Eu não sei, as minhas lembranças da infância todas envolvem o Lago Tarumã. A vida, tipo, a gente não tinha cerca em casa, então o pátio se estendia para a rua. Todas as crianças brincavam na beira do lago. A gente dizia que caía no lago sem querer e às vezes era por querer querendo. Então a minha memória é desde sempre assim que eu tenho do Lago Tarumã, né? A volta do lago, a gente viu a maioria das casas serem construídas. A primeira lembrança que eu tenho é uma memória afetiva, né? Uma memória onde eu vim e me encantei com o lugar, né? Onde tu olha assim aquele lago, aquele espelho d'água, os pássaros voando, né? O sol batendo na bordinha da água. Essa é a memória assim que eu tenho, tipo assim, pô, tô vindo morar num lugar legal. Tem um irmão que já partiu, o irmão mais novo já partiu, e a gente sempre vinha brincar aqui. Quando eu venho aqui eu sempre me recordo dele. A gente sempre vinha brincar aqui. A gente até não entrava, né, porque tinha medo de se afogar, né, mas a gente ficava correndo na volta e na beirada, molhando os pés, coisa e tal, né. Era bem legal. Essa é a minha lembrança também, né, do meu irmão. Uma atividade que aconteceu aqui em 1999, que era para a limpeza do lago. E aí eu não conhecia o caiaque, né? E eu vi aquele pessoal andando de caiaque. Bom, o lago está presente nas minhas memórias desde que eu sou criança, sou viamonense, né? Sempre morei aqui no entorno. E desde criança, são as minhas melhores memórias, quando a gente vinha passear no Lago Tarumã, adolescência. Então o lago está presente na minha vida desde sempre. Ele é uma região, sempre foi bem cuidada. A gente via que naquela época, e um tempo ainda posterior, tinha cuidado em relação ao lago. Primeira lembrança do lago, eu vi aqui espécies que eu não estava acostumado a ver. Desde pássaros. Lembro que numa das primeiras vezes que eu vim aqui eu vi um preá. Uma espécie que até faz tempo que eu não vejo hoje em dia aqui. O lago eu vejo como mais ou menos como a alma da cidade, porque nós não temos um grande centro comercial, a gente não tem uma grande praça, uma redenção da vida. Então a redenção da cidade é o Lago Tarumã. A gente viu que nos últimos anos aí o povo realmente está aproveitando bastante espaço, mas eu acho que tem espaço para mais. Eu acho que cada pessoa pode incentivar mais amigos, mais familiares a virem aqui no final de semana, curtir o lago com respeito.
porque realmente a saída, o resultado, só vai vir a partir das pessoas. Olha, a lembrança mais especial foi mais ou menos em 1990, quando o lago foi totalmente tomado por esse aguapé chamado Salvinia Natans. Eu nessa época eu estava morando em Porto Alegre, eu me casei em 84 e como a minha esposa era estudante, né, e a faculdade dela se formou em medicina, ela passava o dia todo na faculdade e já estava na fase final e tinha muitos plantões, então eu não quis continuar morando em Viamão, mudei para Porto Alegre. Então meio que me descuidei com o lago. E um dia eu passei aqui pela minha casa, que eu emprestei para um amigo meu morar, e eu estava indo para Terra de Areia, aquela terra dela, de férias. E eu passei por aqui e vi o lago coberto de salvínia. Pessoal, isso me chocou. Isso estragou minhas férias. Foram uma das férias mais tristes que eu tive, porque todos os dias eu pensava, puxa, o lago está tapado, está coberto de plantas, né? E eu aqui de férias, não vejo a hora de voltar. Ora, qual era a minha preocupação com a salvínia? Agora eu quero dar um pitaco técnico. A salvínia, ela cobriu todo o espelho d'água do lago. O que acontece com isso? As algas que fazem a fotossíntese, as algas aquáticas, para liberar o oxigênio para a água, para os peixes, enfim, para todos os animais que são aquáticos, essa cobertura, esse escudo para não penetração da água, da luz do sol para a fotossíntese, o que ia acarretar? O lago ia começar aos pouquinhos se deteriorar. Se deteriorar como? A matéria orgânica presente, ela ia começar a entrar em decomposição e, ao invés de liberar oxigênio, ela ia liberar, por exemplo, um dos gases do metano. E aumentar uma coisa que se chama DBO, demanda bioquímica de oxigênio. A água do lago não ia ter mais oxigênio e os peixinhos iam começar a morrer, peixinhos, enfim, toda a fauna aquática. É o que se vê ali, por exemplo, às vezes no Gravataí totalmente poluído e os peixinhos em busca, né, de água na flor, né, no espelho d'água, sem oxigênio. Então essa é uma das grandes lembranças tristes que eu tive. E daí quando eu vim, eu já comecei a mobilizar o pessoal e a gente todo fim de semana vinha para cá para limpar. Nós desenvolvemos uma tecnologia, né, a gente emendava várias taquaras, fazia um tipo de um colar com 50 metros. Eu peguei essas taquaras no cantegril, que era um bambu bem grosso, e a gente amarrava duas cordas, como se fosse um balanço. Ficava um grupo segurando a corda numa ponta e saiu o pessoal, o meu querido e saudoso Marco Henrique Chaves dos Santos, o Mob, eles saíam de caiaque e até o meio do lago, mais ou menos, largavam as taquaras e vinham desenrolando a corda para o pessoal que ficava nessa ponta. E daí a gente, numa maneira sincronizada, a gente ia puxando. E um grupo ficava com alguns garfos na saída da água do lago ali. E a gente empurrando e a própria água levava embora o aguapé. Em 90, com o crescimento populacional, aí começou a ter problemas com relação ao esgoto e, se não me engano, na década de 90 foi a primeira vez que surgiram as macrófites, né? Naquela época, eu trabalhando manhã, tarde e noite, só finais de semana eu estava aqui e eu sei que a comunidade, os moradores e algumas pessoas que gostavam do lago vieram para auxiliar a retirada. E foi toda manual, as pessoas que retiraram. E depois de 1990, eu acho que essa já está sendo a terceira ou a quarta vez que as macrófites tomaram conta do lago, tá?
E esse é um sério problema, por quê? Porque a partir disso, né, de toda essa poluição, porque a gente sabe que nem todo mundo tem tratamento de esgoto, grande parte da população demonense não tem. O esgoto, ele entra, parte do esgoto, né, cloacal, se mistura com pluvial, que deveria ser só a água que vem, né, da Açores vir para cá, e aí transborda quando chove e tem toda essa matéria orgânica. E isso está reduzindo muito o número de animais que nós temos aqui. Agora, o movimento na João Carlos Viale Dias, por exemplo, pássaros, que era uma coisa muito comum que a gente tem, era sabiá, era tico-tico, era João de Barro, andorinhas, todos esses animais reduziram muito devido a toda esse trânsito, né, muito perigoso. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, havia muitos cágados, que é o que a gente chama de tartaruguinhas, né? Então, elas eram assim, muitas. A gente chegava no lago quando pequena para jogar pedrinha na água, sempre tinha tartarugas. Até eu acho que a década de 2000 sempre havia muito, tinha uma pedra ali e elas ficavam tomando banho de sol, e hoje em dia a gente quase não as encontra mais, né? Os animais desapareceram, muitos morreram, porque todo esse meio ambiente está sendo destruído. A nossa organização aqui da comunidade, através da Alta, ela é um exemplo possível, né, para que as nossas comunidades possam buscar pautas em comum, integração, né, trabalhar com os órgãos públicos, as suas expectativas, as suas necessidades. A gente precisa se enxergar mais enquanto comunidade e fazer esse exercício de organização comunitária, né? Assim nós vamos estar contribuindo para essa questão fundamental, que é uma marca muito linda do nosso município de Viamão, né? Que é esta área ambiental tão riquíssima que nós temos, e a necessidade da gente preservar a nossa fauna, a nossa flora, né? Com ações integradas, públicas, efetivas, né? Uma organização, né? Uma associação de moradores, grupos de amigos, né? Grupos de entidades, né? Que estão se indignando com a situação e que estão vindo tentando ajudar de alguma forma, né? Mas eu vejo também que sem uma movimentação do poder público não vai conseguir se manter isso. Você tem que ter uma contrapartida de todos os lugares para que se eleve, assim, porque a degradação do lago está muito grande. Então não vai ser assim, a gente só tirando o aguapé que vai funcionar, né? Ou só vindo aqui plantar uma árvore que vai funcionar. Tem que ser uma movimentação grande e com um aporte, né, de máquinas, de terra, de rochas, de manutenção do ambiente grande para poder dar vazão à recuperação da degradação ambiental que se tem aqui. Inclusive, na questão da limpeza do local, essa sincronia entre serviço voluntário e prefeitura tem que ser aprimorada. A prefeitura não pode mandar uma reto simplesmente raspar as margens do lago. Tem que ter a orientação de alguém que trabalhe com o meio ambiente e que faça isso de uma forma que não acabe sendo danosa. Porque da forma feita sem nenhuma noção, o que acontece? A retro passa, puxa tudo que está nascendo na volta, toda a parte verde, árvores que já haviam sido plantadas ou que estavam nascendo, e acaba depredando ainda mais a margem, saca? O uso da retro e de máquinas grandes para a limpeza do lago tem que ser orientado por técnicos do meio ambiente e pessoas que tenham um currículo que as possibilite guiar tal serviço, né? A questão do poder público é muito complicada, né? Porque infelizmente essa situação do lago ela já vem ocorrendo já faz anos, entra gestão, sai gestão, e infelizmente estamos aqui, né? E o problema está se agravando ano após ano. Então eu acredito que tenha que haver realmente alguém com vontade de fazer, né? E a gente sabe que tem verbas destinadas à revitalização, e isso não pode se perder. Nós não podemos abrir mão disso. É de extrema importância que realmente essa verba seja aplicada
para a preservação desse ambiente. Os principais desafios que o município enfrenta hoje quanto à questão do lago é a burocracia e a continuidade entre as gestões quanto à importância do lago, né? A preservação dele, o monitoramento, as limpezas periódicas, isso sempre tem que haver uma continuidade. O lago tem um potencial muito grande, econômico, social, cultural, ambiental, porque imagina, a gente está no centro da cidade e aqui é um espaço privilegiadíssimo, lindo, que tem espaço para muita coisa, só falta realmente fazer. Então isso aqui eu acho que é uma coisa que deveria ter todo dia uma escola fazendo uma excursão aqui para ensinar sobre o meio ambiente. A fauna e a flora são riquíssimas, tem muita coisa para ver aqui. Eu acho que é importante que o lago se torne um lugar, espaço democrático, sabe? Um local onde tu possa curtir, tu possa ter lazer, que tu possa lutar por direitos, que tu possa, como o Walter falou, trazer uma escola aqui, fazer alguma coisa, que tu tenha linhas de ônibus para vir para cá também no final de semana, que é mais difícil na cidade. É uma coisa importante se tu pensar que o pessoal que mora lá na Santa Isabel, como é que ele vai vir para cá, sabe? Num domingo à tarde para tomar um chimarrão. É uma opção de lazer que eles têm na cidade, mas às vezes fica mais fácil ir para Porto Alegre, porque também não vai ter linha de ônibus, não vai ter estendido até tal hora da tarde, da noite, também fica perigoso. Então o lago que eu penso é um lago mais democrático, mais acessível, mais inclusivo, onde todo mundo na cidade possa realmente vir e desfrutar desse baita patrimônio. A Alta, justamente, ela surgiu há um ano atrás, em novembro, né? Porque nós conseguimos reunir todas as cabeças aqui do entorno do Lago Tarumã. Pessoas que têm pensamentos diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, né? Concepções de vida diferentes, mas mesmo assim nós conseguimos fazer um exercício a partir dali de verificar o que incomoda mais aqui no nosso bairro, no entorno do Lago Tarumã, e como a gente pode se organizar para buscar condições melhores de moradia e de convivência aqui no lago. Então nós fizemos esse exercício de entender os nossos consensos, né? A questão da João Viale Dias, a questão do Lago Tarumã. Então a organização da comunidade foi fundamental até hoje, no sentido de nós apresentar para a sociedade os problemas que estão acontecendo no Lago Tarumã, né? Fazer um debate com os órgãos públicos, entendendo as ações imediatas que precisam acontecer, né? Então nós surgimos, a Alta, em cima dessas necessidades, né? Das nossas necessidades, numa preocupação que na verdade a gente sabe que o Lago Tarumã ele é de todo o município, ele não é nosso, né? Nós temos uma convivência maravilhosa com as pessoas que vêm para cá, né? E nós temos essa consciência. Então nós entendemos que a organização da comunidade através da Alta, ela se deu justamente no sentido de nós enfrentarmos enquanto sociedade, fazermos a nossa parte, contribuir inclusive com as pessoas que já vêm há muito tempo e outras pessoas que continuam de forma espontânea, consciente, né? Cuidando do Lago Tarumã, nós poder dar voz, dar vez para essas pessoas e ter essa organização para enfrentar esses desafios, né? Respeito às pessoas que circulam no lago, mesmo de bicicleta, ou faz uma corrida, ou um passeio, coisa que não se tem, principalmente nessa lateral, onde a João Carlos Viale Dias desce com caminhões, com carros que não respeitam 40 km por hora, não respeitam que não pode ter a questão de ultrapassagem, eles ignoram totalmente essa questão. Então eu acho que o principal é ter essa preocupação e esse respeito dos gestores, né? E assim, ó, como foi falado, e o que nos revolta é porque paga-se caro o IPTU aqui. Agora, para morarmos em beira de estrada, para nós vermos a degradação da região, eles têm que ter esse olhar atento de preservação, porque o lago é protegido, ele tem 2 leis, mas infelizmente a especulação imobiliária, né, também quer bombar o lago, gestores já pensaram em reativar o lago, mas o reativar não é o preservar, o reativar é com lucros, né, a visão de lucro, né, passando por cima da opinião dos moradores. Espera aí, eu acho que tem que ter, não é simplesmente de cima para baixo, né? Tem muita gente antiga aqui que está fazendo depoimento que tem que ser respeitado,
Olha, eu acho que se todo mundo ajudasse, todo mundo que gosta do lago ajudasse, viesse aqui, os que uma vez, né, ajudar, a gente conseguiria resolver isso mais rápido, né? E depois darmos uma continuidade a isso. Não limpar, depois que limpar, todo mundo ir embora e esquecer. Não, vamos dar uma continuidade a isso. E como assim conter essa terra, para essa terra não entrar para o lago? O que pode ser feito? O ideal seria, primeiro, né, se tentar recuperar a borda, né? Foi o que a gente estava conversando, né? A gente tem uma especulação imobiliária muito grande em Viamão, né? Se tem tido grandes empreendimentos, grandes empresas têm vindo fazer construções de condomínios horizontais, enfim, onde se poderia se fazer, né? Essas empresas elas têm que fazer medidas compensatórias, né? Quando elas vão fazer o empreendimento e vão desmatar algum lugar. Então essas medidas compensatórias, o poder público poderia dizer, não, tu tem que fazer medidas compensatórias no Lago Tarumã. Então ou tu vai largar rochas na borda para poder recuperar, ou tu vai plantar a quantidade de mudas de árvores nativas que tu tirou, então a tua porcentagem de mudas vai vir para a borda do Lago Tarumã, né? Ah, tu vai fazer a parte do calçamento, né? Então, na realidade, não se precisaria de tanta grana para se fazer se utilizasse melhor essas medidas compensatórias que as empresas precisam fazer, né, para a cidade quando elas vêm fazer o seu empreendimento aqui. Eu acho que a sugestão maior é requalificar, é dar ter uma outra proposta, não outra, né, porque a proposta segue sendo um ambiente natural de convívio socioambiental de Viamão, mas é limpar, tirar esses aguapés, cuidar para de repente multar pessoas que joguem lixo, ter um lugar específico para oferendas que não acabe não sendo toda a volta do lago, para até ser mais fácil a limpeza. Eu acho que é isso, assim, não é só aquele embelezamento de tacar ali uma ciclovia na volta do lago e dizer que tá bonito e tá bom para convivência social, que não é só isso, assim. Eu acho que é muito maior do que só uma ciclovia. E teria que contemplar toda a volta do lago também, assim, né? Ter essa área aqui que a gente está hoje, tipo, num projeto que a gente assistiu, não estaria inclusa. Então, eu acho que é super importante incluir todo esse entorno do lago, para requalificar, preservar, cuidar. Nós temos uma legislação federal muito interessante no sentido dela representar uma conquista da sociedade há alguns tempos. E nós estamos passando por cima disso, né? O Lago Tarumã ela é uma área de preservação ambiental, historicamente consolidada legalmente, né? E não está sendo respeitado desta forma o lago e outras tantas áreas nossas riquíssimas de meio ambiente no nosso município. Então, em cima disso que nós temos esses movimentos da sociedade, né? Que buscam levantar o sinal de alerta e buscar uma ação mais efetiva para a preservação e o cumprimento da legislação, né? Nós temos ali o não ao lixão, que é muito interessante. Isso tentou implementar em Viamão um aterro sanitário de qualquer jeito, trazendo resíduos aqui para o município, sem todo o diálogo devido com o Conselho de Meio Ambiente, e numa área de preservação indígena, é um absurdo. E a gente precisa estar dialogando, essa é um esforço que acontece na cidade de lideranças na área ambiental, de fazer essas agendas se encontrarem, né, da preservação. Hoje o que o município vem enfrentando é a questão de que para licitar essa atividade de limpeza, o município primeiro precisa remover de algumas licenças ambientais que previam a limpeza periódica do lago. Então nós primeiro precisamos retirar essas condicionantes dessas empresas para posteriormente abrir processo de licitação, né, para a contratação de empresas especializadas para a limpeza do lago, né? Enquanto essas condicionantes ainda existirem dentro dessas licenças ambientais, é praticamente impossível nós licitarmos um projeto de limpeza do Lago Tarumã. O lago, para mim, ele não deve ser urbanizado. O lago é um local
de contemplação. O que é contemplar? Contemplar não é admirar. Contemplar é vivenciar uma coisa até em nível espiritual. Então, o que tem? Qual é a minha vontade para o lago? Revitalizar é um termo latino que significa dar vida à coisa. Então, revitalizar não é botar uma estrutura, né, de concreto, de asfalto, né, de luz. Inclusive as próprias luminárias tem que ser uma luminária especial para não iluminar para cima, para não interferir nas aves, só para baixo, para as pessoas caminharem. Essa é a minha vontade, que se eu for chamado, me convidarem para participar de alguma coisa, eu vou pedir assim, olha aqui, ó, sem urbanizar o lago. O lago é para ser como era 50 anos atrás, para contemplação, para que as pessoas botem um tapetinho, pratiquem yoga, né? Essa é a minha vontade. Por quê? Porque a área urbanizada tem em tudo que é lugar. Agora, essa nossa área aqui, não. Isso aqui é um centro vital de Viamão. A temperatura aqui chega a 3 a 4 graus abaixo da temperatura do centro de Viamão. Por que que o lago não deve ser urbanizado? Para a gente preservar isso que a gente está ouvindo aqui agora.